Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom tê-los novamente conosco. Nós somos o grupo Faróis da Humanidade e vamos iniciar hoje a nossa viagem de estudos das obras de André Luiz pelo livro Nosso Lar. Conforme havíamos combinado, vocês tinham que ler o primeiro capítulo, ter separado aquilo que mais os chamou a atenção, e nessa separação nós vamos comparar com aquilo que nós separamos. E vamos juntos agora se introjetar na história, se colocar no lugar do nosso protagonista, André Luiz, dissertando sobre o primeiro capítulo nas zonas inferiores. Nós encontramos André Luiz perdido, sabedor da sua condição de espírito liberto ao corpo. Ele sabe que está morto, mas não conhece as condições que se encontra onde está, pessoas diferentes daquelas que comungavam com ele enquanto vivo estava. Ele está perdido, com dor, desorientado. André Luiz se encontra perdido nessa zona de dor, sofrimento. E mesmo com dor e sofrimento, mesmo se sentindo desesperado, em poucos momentos ele conseguia dormir. Mesmo em pequenos lapsos de sono e descanso, quando ele era acordado por uma orbe louca gritando, ele conseguia se recordar da sua vida passada, da sua vida quando encarnado ainda estava. Lembrava da família, da esposa, dos filhos, que ele havia provido do bom e do melhor, quando o médico ainda trabalhava no Rio de Janeiro. Lembrava do amor, do carinho, do abraço de cada um deles. Lembrava também, como jovem, que estudou sem muitas dificuldades, pois os pais abastados deram a ele o estudo fácil, dando assim a ele uma preocupação que não tinha com o seu futuro. André Luiz, tendo dinheiro, se formou facilmente como médico. Poucas vezes ele havia tomado seu tempo com as preocupações de religião, de Deus, da espiritualidade. Pouco ele pensou nisso. Poucas vezes se pegou lendo o Velho Testamento. O Novo, muito raramente, prosas pequenas com padres da cidade. Se preocupava realmente com o dinheiro, com o receber, com as coisas materiais, com as coisas boas da matéria, com os bens palpáveis, não aqueles que estão longe das mãos. Ele se preocupava com o seu trabalho, com o dinheiro, com negócios. Essa era a sua preocupação. Como lhe faltou aquele embasamento nas coisas do espírito. As coisas materiais agora não serviam de absolutamente nada. Se via sozinho, com dor, num lugar estranho, escuro, com pessoas que não conhecia, que o xingavam, que o maltratavam, que o ofendia, correndo sem parar, sem aonde se esconder, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sentindo ainda as necessidades do corpo físico que já não existia mais, pois não sabia conscientemente o que estava acontecendo. Nessa autobiografia espiritual, André Luiz coloca no desfecho, como uma parte importante deste capítulo, de número 1, o como é importante se preocupar com os bens espirituais. Como o próprio Cristo disse, os tesouros da alma, os tesouros do espírito, que a traça o ladrão e a ferrugem não corroem. Essa é a grande mensagem desse nosso primeiro capítulo. Ele termina esse capítulo com uma frase bem interessante.
profunda para a nossa reflexão. Esses nossos estudos nos trazem uma reflexão. Ele diz: buscar a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Porque vai surpreender. Porque nós ainda somos muito materializados e vamos ser pegos de calça curta. E ele completa este pensamento com: suai agora para não chorardes depois, que é o chorar, lágrimas de sangue, que foi o que aconteceu com André Luiz nessa região umbralina. Nós vamos nos ver no capítulo 2. Façamos da mesma maneira. Vamos lê-lo, vamos separar aquilo que nós achamos importantes, para que a gente possa discuti-lo aqui junto novamente. As histórias de André Luiz e daqueles que comungam com ele, esse conjunto de livros, devem trazer para dentro de nós uma maneira diferente de ver a vida. Espero que possamos juntos nos aprimorarmos, nos mudarmos e sermos cada dia pessoas melhores. Ficamos assim então, meus amigos. Até a próxima. Fique com Deus.